Olá, aluninhos! Aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos aprender como operar com frações. Mais especificamente nessa aula, nós vamos aprender a multiplicar frações e também dividir frações. Vamos começar então com a multiplicação entre frações. A gente tem que saber, para multiplicar e dividir frações, a frasezinha. Então, a frase da multiplicação é multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Numerador é o número de cima, denominador é o número de baixo da fração. Ou você pode guardar essa frase também como multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Exemplo. Se eu tivesse que fazer 2/3 vezes 4/5, passo o traço aqui da fração, eu vou multiplicar o número de cima com o de cima. Então, na parte de cima aqui fica 2 vezes 4. E na parte de baixo, multiplico o de baixo com o de baixo. 3 vezes 5. Então, vai ficar uma fração. A parte de cima, 2 vezes 4, 8. A parte de baixo, 3 vezes 5, 15. Outro exemplo, se eu tivesse meio vezes 2/3, multiplico o de cima com o de cima. 1 vezes 2 em cima, embaixo 2 vezes 3. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Porém, nós aprendemos a simplificar as frações e nós vimos que sempre que der para simplificar, nós devemos simplificar. Então, 2/6 dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Então, fica 2 dividido por 2 igual a 1 aqui em cima. 6 dividido por 2 igual a 3. 1/3. Porém, aqui eu já vou ensinar para vocês o método do cancelamento, que é uma nova maneira de simplificação. Então, eu vou refazer esse exemplo aqui embaixo. Ó. Meio vezes 2/3. Na multiplicação, eu posso cancelar um número de cima com um número de baixo. Primeiro, se os números forem iguais. Por exemplo, eu tenho 2 aqui em cima na fração dos 2/3. Tenho 2 aqui embaixo na fração meio. Eu posso cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo. Cancelei aqui, ficaria 1 no lugar. Para fazer a multiplicação, multiplicaria o de cima com o de cima. 1 vezes 1, de baixo, 1 vezes 3. 1 vezes 1, 1, dividido por 1 vezes 3, 3. Olha lá, o mesmo resultado para a mesma conta. Como deve ser, independente do método utilizado, a mesma conta tem que dar o mesmo resultado. Porém, aqui em cima nós fizemos a multiplicação, simplificamos no final, dividindo pelo mesmo número em cima e embaixo. Aqui de azul, nós fizemos o cancelamento que nós acabamos de aprender. Eu dei o exemplo mais simples de cancelamento em que nós temos exatamente o mesmo número em cima e embaixo. Pode ser na mesma fração, eu cancelo, pode ser em frações diferentes. Então, eu cancelei o 2 de baixo em uma fração com o 2 de cima na outra. O importante é que tem que ser um embaixo e outro em cima para que eu cancele. Aqui os números eram exatamente iguais. Vou dar um exemplo em que os números não são iguais, mas eu também consigo fazer o cancelamento. Por exemplo, se aqui ao invés de meio fosse 1/4 vezes 2/3. Bom, eu não consigo cancelar o 2 com o 4 para sobrar 1 aqui embaixo, mas eu ainda assim consigo cancelar. Lembra que tem que ser um em cima e um embaixo. Então, vou fazer assim, ó. O 2 e o 4 eu consigo dividir por 2 ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou fazer o cancelamento dividindo por 2. Ó, 2 dividido por 2 aqui em cima fica 1. E aqui embaixo, 4 dividido por 2
fica 2. Então, eu não posso esquecer que se os números não forem iguais, para fazer o cancelamento, eu cancelo e divido pelo mesmo número, eu tenho que anotar o resultado. 2 dividido por 2 aqui em cima, 1. 4 dividido por 2, 2 aqui embaixo. Agora, eu vou proceder da mesma maneira na multiplicação. Ó. Multiplico de cima com o de cima. 1 vezes 1, de baixo, multiplico 2 vezes 3. 1 vezes 1 aqui em cima, 1. 2 vezes 3 aqui embaixo, 6. Professor, eu sou obrigado a fazer o cancelamento? Não, você pode fazer a multiplicação e aí no final você simplifica. Por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, 1/4 vezes 2/3. Poderia fazer assim, ó, multiplico de cima com o de cima. 2 vezes 1, embaixo 4 vezes 3. 2 vezes 1, 2, embaixo 4 vezes 3, 12. Aí você teria que observar que eu consigo dividir por 2 em cima e embaixo. Divide por 2, 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Olha lá, o mesmo resultado que nós tivemos aqui pelo cancelamento. Outras multiplicações que nós podemos ter. Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 1/3. E agora eu tenho uma multiplicação entre uma fração e aqui é um número inteiro. Como que eu posso fazer? Se tem uma fração na multiplicação, eu vou tratar como se fosse multiplicação entre várias frações. Então, aqui, o 2 não é uma fração, mas eu posso transformar em uma fração. Sempre que eu precisar transformar um número em fração, eu posso colocar sobre 1. Esse é o truque que a gente usa. Transformei em fração, agora eu tenho a multiplicação entre frações. Faço a frase, multiplico de cima com o de cima, 2 vezes 1, e o de baixo com o de baixo, 1 vezes 3. 2 vezes 1, 2, dividido por 1 vezes 3, 3. Então, sempre que eu tiver um número que não tem a parte de baixo, coloco sobre 1 para fazer a multiplicação normalmente. Eu gosto bastante de falar para vocês que a gente passa do português, da linguagem português para a linguagem matemática, o matematiquês, para fazer as contas. Então, se em português, por exemplo, está assim, ó, 3/4 de 1/5. Bom, eu tenho a palavrinha de aqui no meio. A palavrinha de está em português. Na linguagem matemática, o de se transforma em uma multiplicação. Isso sempre, pessoal, guarda para a vida. De se transforma em multiplicação. Então, fazendo essa continha aqui, ó, eu quero calcular 3/4 de 1/5. Então, vou fazer 3/4 vezes 1/5. Transformei em uma multiplicação, já aprendi como faz. Multiplico de cima com o de cima, 3 vezes 1, e o de baixo com o de baixo, 4 vezes 5. 3 vezes 1, 3, dividido por 4 vezes 5, 20. Então, 3/4 de 1/5 é igual a 3/20. Agora, nós vamos fazer um gancho com a parte de porcentagem. Por quê, professor? Vamos lembrar, porcentagem é uma proporção que eu relaciono com 100. Por exemplo, se eu falar 50%, quer dizer 50 a cada 100. 50 a cada 100 não quer dizer que eu estou pegando 50 e que necessariamente eu tenho 100. É uma proporção. Se o meu total fosse dividido em 100 partes, eu pegaria 50 e seria equivalente a 50%. Como que eu posso escrever uma porcentagem em fração? 50% eu coloco 50 em cima e o 100 embaixo. Então, por exemplo, 20%. 20%, 20 sobre 100. 3%.
3%, 3 sobre 100. Relembrado isso, nós vamos calcular porcentagens. Por exemplo, 50% de 300. Nós aprendemos que o D na matemática é uma multiplicação, é vezes. Então, vamos lá. 50% vou transformar em fração, 50 sobre 100. D na matemática, nós vimos que é vezes. Põe o pontinho de vezes. 300. Então, para calcular 50% de 300, eu faço 50 sobre 100 vezes 300. Transformei em uma multiplicação que tem fração. Então, eu coloco sobre 1 aqui no 300 para fazer essa multiplicação de frações direitinho. Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Porém, aqui na multiplicação, eu posso fazer o cancelamento, certo? Cancelo o que eles têm de igual em cima e embaixo nas frações, ou divido por um mesmo número em cima e embaixo. Aqui a gente vai ter um truque. Eu posso cancelar um zero de baixo com um zero de cima. Isso é o atalho para fazer uma simplificação, um cancelamento dividindo por 10. Porque se eu dividir por 10 em cima e embaixo, é a mesma coisa que cortar um zerinho. Então, sempre que tiver zero em cima e embaixo em uma fração, ou se eu tiver uma sequência de multiplicações de frações e tiver zero em cima e embaixo, eu posso cancelar. Só que eu não posso cancelar todos que estão em cima, todos que estão embaixo. Eu tenho que cancelar um de cima com um de baixo, igual eu fiz aqui. Mais outro, ó, um de cima com um de baixo. Sobrou um zero aqui em cima. Posso cancelar esse zero de cima? Não, porque eu não tenho mais nenhum zerinho embaixo. Então, a minha conta aqui ficou a multiplicação de frações. Multiplico o de cima com o de cima. 50 vezes 3. Embaixo, 1 vez 1. 50 vezes 3, 150. Então, nós acabamos de descobrir que 50% de 300 é 150. Pessoal, então é assim que a gente pode calcular porcentagem, pensando que o D aqui é o vezes e linkando com multiplicação de frações. Agora nós vamos aprender a fazer divisão entre frações. Para isso, a gente precisa relembrar, ou na verdade, aprender fração inversa, né, ou inverso de uma fração, e relembrar alguns conceitos. Então, vamos ver qual é a frase para operar frações na divisão. Então, para fazer a divisão, mantém a primeira, qual primeira? Primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Primeira coisa que a gente tem que lembrar que o traço da fração ele indica uma divisão, tá? Então, se eu estou fazendo uma divisão, eu posso colocar o símbolo de divisão ou apenas o traço da fração. Por exemplo, meio dividido por 3/4, eu posso escrever assim, ou eu posso escrever meio dividido por 3/4. Esse tração da fração é a mesma coisa que o dividido. Tudo bem? Outra coisa que nós temos que saber antes de fazer a frasezinha da divisão é o conceito de fração inversa. Se eu tenho, por exemplo, a fração 2/3, eu quero saber a fração inversa de 2/3. Para fazer o inverso de 2/3, o número que está embaixo tem que ir para cima, o número que está em cima tem que ir para baixo. Então, 2/3. A fração inversa de 2/3 é o 2 estava em cima, ele vai para baixo, o 3 estava embaixo, vai para cima. Então, inverso de 2/3, 3/2. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 1/4, a fração inversa de 1/4 é o 4 em cima, 1 embaixo.
4 sobre 1, que é a mesma coisa que apenas o 4. Lembra que quando eu não tenho nada embaixo, eu posso colocar sobre 1. Então, se o número está sobre 1, é a mesma coisa que não ter nada embaixo. O último caso que a gente vai ver de fração inversa, por exemplo, se eu tivesse só um número, 5. Como que eu faço a fração inversa do 5? Bom, o 5 está em cima, vai para baixo, mas, professora, não tem nada embaixo. Então, sempre que eu preciso transformar um número que não é fração em fração, coloca sobre 1. Agora fica fácil de fazer a fração inversa. 5 estava embaixo, 1 estava em cima, inverte para fazer a fração inversa. 1 vai para cima, 5 vai para baixo. Então, o inverso de 5 é 1/5. Visto isso, nós vamos então para a frasezinha da divisão entre frações. Pensa aqui comigo, ó. Na divisão entre frações, eu tenho que manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos fazer então, ó, 1/3 dividido por 5/4. Quem eu chamei de primeira, quem eu chamei de segunda? Essa daqui é a primeira fração, essa daqui é a segunda fração. Vamos seguir a nossa frase, então, ó. Na divisão, mantém a primeira fração. Então, vou manter, escreve 1/3. Multiplica, pontinho de vezes, pelo inverso da segunda. Vou inverter a segunda. O 5 estava em cima, o 4 estava embaixo. Inverte, põe o 4 em cima e o 5 embaixo. Transformei, essa frase é para transformar uma divisão em uma multiplicação. A frase não dá o resultado, mas ela transforma uma divisão entre frações em algo que eu já aprendi a resolver, que é uma multiplicação entre frações. Agora eu tenho que lembrar a frase da multiplicação. Na multiplicação entre frações, eu multiplico de cima com o de cima, 1 vezes 4, e o de baixo com o de baixo, 3 vezes 5. 1 vezes 4, 4, 3 vezes 5, 15. Então, 1/3 dividido por 5/4 é igual a 4/15. Lembrando que essa fração poderia ter se apresentado assim, ó, 1/3 dividido por 5/4. Faria a mesma coisa, ó. Mantém a primeira, que é a de cima, multiplica pelo inverso da segunda. A continha é a mesma, 4/15. E se eu tivesse assim, ó, 2/3 dividido por 5. Mantém a primeira, 2/3, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não tem nada embaixo, eu coloco sobre 1. O inverso da segunda vai ficar, então, o 1 em cima e o 5 embaixo. Pronto, transformei em uma multiplicação de frações. Multiplico o de cima com o de cima, 2 vezes 1. O de baixo com o de baixo, 3 vezes 5. Ficaria, então, 2 vezes 1, 2 em cima, 3 vezes 5, 15 embaixo.